Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Viemos até o Oeste Paranaense para conversarmos com o pesquisador Leandro Paiola a respeito do manejo de plantas daninhas aqui na região onde ele atua. Então, Leandro, quais são os principais desafios atuais no controle de plantas daninhas? Olha, desafio é o que não falta, né? Temos que encontrar soluções e, de certa forma, elas estão aí, né? Nós podemos falar um pouquinho das soluções mais adiante, mas quando nós pensamos em cenários de desafios, assim, não só aqui, mas pelo Brasil como um todo, tanto as folhas largas quanto folhas estreitas nos preocupam muito, né? Ainda mais com o agravante do surgimento de casos de resistência, né? Destaco da buva, por exemplo, com suas resistências múltiplas, não só mais a glifosato, mas também a inibidores da ALS, como é o antigo clorimuron e outros mais, como é a questão de inibidores do fotossistema 1, a exemplo do diquat e o antigo paraquat, e o mais recente, não tão recente assim, mas mais assustador, é a questão do 2,4-D. Então, buva que não morre a 2,4-D. Só para ilustrar um dos grandes casos, o caso de folha larga. Mas nós podemos pensar também, quem está mais para o Cerrado, ou até mais centro-sul, o qual a gente se inclui de certa forma, junto com a galera do MS, o capim-pé de galinha vem chamando bastante atenção. E tem outras. Sim, no passado a gente falava que vassourinha de botão era só coisa do Mato Piba, coisa do Pará, coisa do MT, uma história mais recente, mas hoje nós temos áreas, bolsões aqui no estado do Paraná, assim como temos mais ao sul, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul. Nós vamos instalar ensaio, inclusive, daqui uns dias, com vassourinha de botão, nas suas diferentes espécies. Nós podemos voltar mais ao passado e olhar para a questão do capim amargoso também, que chamava muita atenção no passado, mas ainda continua desafiando muitos produtores em algumas regiões, aqui seja no oeste do Paraná, seja no sul do MS, assim como o país vizinho, Paraguai. E não é só resistente a glifosato, às vezes. Tem alguns lugares com suspeita de resistência a graminicidas, como é o caso do pé de galinha, com muitas resistências a graminicidas. E aí, o caso das velhas touceiras, né, que a gente tem que fazer as intervenções, o mesmo vale para a buva. Nós podemos voltar para plantas tolerantes também, seja elas folhas largas ou estreitas, né, monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Destaca a poaia, além da vassourinha de botão que já foi mencionada, ambas da mesma família. E também posso mencionar a trapoeraba, que é bem conhecida de sul a norte do país e que vem aumentando ano após ano. Então dá para ver que desafio não falta. Nós poderíamos mencionar até também, de uma forma, eu sei que pode parecer estranho, mas quem é das antigas deve lembrar bem da trindade do mal, né? Que é o picão, caruru e leiteiro. Está voltando a aparecer muito, né? Especialmente mais ao sul, caruru, né? Aqui na fronteira com o Paraguai, mais picão, né? E leiteiro em algumas regiões. Destaco essas três espécies agora com novas resistências, e não só resistência aos inibidores da ALS, ao qual já se tem um exemplo, mas também a glifosato. Então tudo isso, nesse combo aí demoníaco, vamos dizer assim, está aí para realmente assustar o nosso produtor que acompanha, quem sabe, a nossa conversa aqui, né? E para tirar a produtividade também da lavoura de soja. Você faz uma associação muito interessante nas suas apresentações, quando eu assisti, que é comparar a perda a uma caminhonete, por exemplo. Agora a caminhonete do momento é a Dodge Ram, né? A Dodge Ram, É claro que isso você usa para descrever o tamanho, né, do impacto problemático. E a gente ri assim brincando aqui, mas na verdade no campo, a roça, para quem está nos assistindo, é extremamente horrível. Só que às vezes nós e às vezes o agricultor que nos ouve não está apercebido, não está sintonizado com essa realidade de perda substancial, real que pode acontecer. A gente sempre brincava com a Hilux, né? Falava com uma planta de boa metro quadrado na média da área de 14 ou mais por cento, mas o mínimo, que seria 14%, seria uma Hilux que vai para o ralo a cada 300 hectares aproximadamente. Mas agora a camarada da vez é a Ram, né? Então eu parto para uma outra espécie que vem assustando bastante, além da buva, que é o capim-pé de galinha. Um pé de galinha, uma touceira de pé de galinha por metro quadrado, na média da área, vai te roubar uma Ram a cada 420 hectares. Então, assim, é muito dinheiro. Então, se você não percebeu ainda que está perdendo dinheiro, fica aí umas dicas, porque materializa. Quando a gente coloca numa caminhoneta, né, parece que materializa, porque a gente vê aquele mato lá, fala assim, não,
eu não vou investir nisso, não vou gastar, né? Esse é o termo que usam, né? E que a gente muitas vezes usa também, gastar, né? Na verdade, quando a gente coloca o herbicida no sistema bem posicionado, é claro, não é um gasto, é um custo que é investimento. Eu sei que esse custo pode aumentar em até 222%, igual diz a Embrapa, ou 173%, igual nós trazemos em trabalhos de pesquisa nosso. Mas, apesar desse custo aumentar, é melhor ficar com custo do que com mato. É melhor até ficar com a fito que um herbicida pré ou pós venha causar do que com mato. Então, por quê? Porque causa muito mato interferência. Eu estou mencionando só dados de competição desse mato, seja o pé de galinha, ou a buva ou tantos outros, que roubam o nosso dinheiro, competição por água, luz, nutrientes, ou seja, está tirando o adubo que o produtor colocou para adubar a soja, e não está indo para a soja, está indo para o mato, entendeu? Está tirando a água que muitas vezes é escassa. Eu sei que está chovendo muito no Rio Grande do Sul, já choveu, mas o Rio Grande do Sul passou por muitos anos de seca, e aqui passou por seca recente, no milho, na soja, então está roubando a água que era para ser para a soja. Então, quando eu penso em mato interferência global, não é só essa competição direta, pode ser o quê? Uma dificuldade para colher, pode ser nematóide que está sendo criado, pode ser uma ponte verde para algum problema fitossanitário. A gente sempre lembra do milho tiguera, que cria cigarrinha, né? Mas tem outros problemas que podem vir. Então a gente tem que estar muito sintonizado com essa interferência, essa problemática do mato, que não é só competição. E também a seleção, né? Quanto mais espécies você tem, mais fácil de selecionar espécies resistentes também. Sim, é o que a gente costuma falar, assim, que o glifosato foi o melhor exemplo na história recente, quando a gente volta na máquina do tempo, pensando em picão, leiteiro e caruru, por exemplo, a gente lembra dos inibidores da ALS, Florimuron, Imazapyr e outros mais, né? Funcionava que era uma maravilha, o velho Septer, o produtor da Antico que está ouvindo a gente, assim, vai lembrar, poxa, o Septer, Mazaquim, fantástico, né? Quando eles chegaram, eles foram a solução, a bola da vez. Só que, de tanto usar, tão bom que ele era, usou tanto, matou os fracos, ficou os fortes. Na história mais recente, o mesmo aconteceu com o glifosato. Todas essas plantas que mencionamos aqui hoje ou são tolerantes, o que é natural, ou são resistentes. Ou seja, resistente àquilo que morria, agora não morre mais. Por quê? Matou todos os fracos e ficou só os fortes. Isso aconteceu e vem acontecendo com o glifosato? Vem. Vem acontecendo com graminicidas no pé de galinha, por exemplo? Vem. Então a gente tem que realmente fazer um manejo mais assertivo, que não envolva, é claro, só ferramentas químicas, né, mas que envolva todas as estratégias possíveis. O foco da nossa conversa até, vamos conduzir para o químico, que é porque o nosso produtor muitas vezes quer ouvir o que está rolando de novo aí, né? O que seria interessante, mas não é só químico. Cobertura de solo, boas práticas de manejo como um todo são muito importantes para preservar as tecnologias que nós temos. O glifosato era uma maravilha, o pai adorava, fazia uma, mais outra, né? E todo mundo fazia isso, né? Porque é cômodo, não que o produtor seja cômodo, o ser humano, ele vai pela via mais fácil, pelo atalho, né? Então, a gente gosta de zonas de conforto, né? E aí realmente dá errado. Fazer o mais do mesmo, uma hora dá BO. Leandro, nós vimos que aqui na região já estão finalizando a colheita do milho safrinha, né? A partir de agora entra um momento já de preparação para o controle, né, de plantas daninhas para a cultura da soja, para semear a soja no limpo. Né? Isso aí. Quais são as estratégias, então, a partir desse momento que o produtor deve avaliar? Ótima pergunta. É um momento bem oportuno para fazer essa pergunta aqui. Nós estamos em julho, acho que eu posso falar a data, né? Porque não está sendo ao vivo, mas assim, nós estamos gravando aqui de julho, comecinho de julho de 2024. Então, assim, poxa, o ano passado o milho estava longe de sair ainda em algumas regiões, mas a nossa região em específico aqui, outras pelo Brasil afora, o milho já saiu ou está saindo do campo. Então a janela vai ser bem longa, né? O milho saiu junho, julho, né? Isso vai dar mais 60 dias, dependendo da região, época de semeadura da soja. Então isso é uma janela longa, é uma janela de oportunidade para a gente agir, mas é uma janela desafiante, porque tem condições ambientais desfavoráveis. Mas antes eu quero voltar um pouquinho mais, porque a gente muitas vezes é questionado, quando eu começo a manejar o mato, né? E a gente sempre fala agora, mas agora, às vezes o cara tem a cultura lá, já está finalizando o ciclo, agora, mas não. Mas às vezes eu não vou conseguir agir agora, efetivando a aplicação do produto A, B ou C. Mas eu posso pelo menos planejar. E quando eu penso no sistema produtivo soja, milho segunda safra, o milho, por exemplo, o milho podia sair mais limpo do que está saindo aqui, na região como um todo. Em que sentido? Eu poderia fazer um milho braquiário. Eu podia ter usado uma dose de atrazina, tributilazina cheia, né? Bons herbicidas com efeito residual para segurar esse mato, entregando uma área mais limpa. Hoje se fala muito de sucessão familiar, vocês devem abordar isso no canal, né? Sucessão familiar, né? É um assunto recorrente, importante para manter a atividade agrícola rolando. No sistema produtivo, a sucessão ela é importante também.
A gente fala sucessão de culturas e parece que não se toca. Que assim como um produtor tem que pensar em entregar uma boa herança para o seu filho, muitas vezes essa boa herança é a melhor educação possível que ele pode dar para o filho, nós também temos que entregar uma boa herança para o ciclo seguinte. E o que seria uma boa herança pensando em manejo de plantas daninhas? Mato. O quanto mais limpo eu entrego a área, melhor é para a sucessão. Melhor é para a cultura sucessora, no caso a soja. Se a área saiu suja, e muitas áreas estão saindo sujas, eu tenho que fazer o quê? Ações remediativas paliativas, entendeu? Eu não estou sendo proativo, eu já estou sendo reativo, mas tem que fazer alguma coisa. E aí, nesse sentido, eu quero colocar 3 princípios, se você me permitir. Posso? Então tá, 3 princípios que a gente gosta de preconizar muito, tanto eu quanto o Alfredo, né? Já faço propaganda do meu irmão também, que a gente trabalha junto, né? E tem um canal no YouTube, professores Alfredo, Leandro, Albrecht. O Albrecht é sempre difícil, fique no Paiola, tá, que é mais fácil, e tem as redes sociais. É @oficial Alfredo Agro e o meu é @professor Paiola. Então, assim, voltando à questão dos 3 princípios ou premissas, que poderia ser entendido também como o tripé dessa dessecação de entre-safra, ou seja, preparando esse caminho para a soja, seja mais antecipado ou não, como é o caso desse ano. E não é só sistema soja-milho também, a gente está pensando muito nele, mas em diferentes regiões do país eu vou ter, às vezes, o trigo antecedendo a soja, vou ter o algodão antecedendo a soja, vou ter o sorgo antecedendo a soja, mas vamos focar soja-milho, especialmente na nossa realidade hoje, né? Porque o ano passado foi diferente, cada ano é um ano, né? Uma caixinha de surpresa sempre. Mas as 3 premissas são, primeira, faça a dessecação o mais cedo possível, nas melhores condições possíveis. Isso nem sempre é fácil, porque o tempo vai estar muito seco, às vezes vai estar muito frio, vai estar... não sei qual é a realidade de quem está nos ouvindo, mas quem está nos ouvindo sabe que nem sempre é tão simples assim. Mas vai ser necessário, muitas vezes, fazer a dessecação o mais cedo possível, nas melhores condições possíveis. Como que eu vou pegar as melhores condições? Às vezes aplicando de madrugada, às vezes aplicando logo depois da colheita do milho, com uma umidade remanescente de uma última chuva. Então eu vou ter que bolar uma estratégia para atingir esse objetivo, porque ele é essencial. Por que ele é essencial? Se eu deixo esse período passar muito, as plantas vão crescendo, vão passando de estágio, e espécies como a bulva, que são muito sensíveis ao estágio no seu controle na pós-emergência, vão ficar muito mais dramáticas para se controlar lá na frente. Então é essencial eu pegar essas plantas novinhas, assim, logo após a colheita do milho. Baixou a palha, age o mais cedo possível. Tá? Então essa seria a primeira premissa. A segunda, faça todas as sequenciais que porventura forem necessárias. Porque às vezes, especialmente anos como esse, não foi o caso da safra passada, que a janela foi curta depois do milho. Esse ano a janela vai ser longa. Pensando agora, comecinho de julho, eu vou ter 60 dias para quem for semear no começo de setembro. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um programa de manejo que prevê a possibilidade, se necessário for, fazer uma terceira intervenção, e não só 2, uma mais uma. Não é com one-shot, uma aplicação só que eu vou tirar, nunca, entendeu? Especialmente alvos como bulva e outras gramíneas mesmo, como é o caso do pé de galinha, como é o caso da amargoso. Falando de folhas largas, trapoeraba, poaia, dificilmente uma vassoura de botão vai sair com uma aplicação só. Então eu entendo que tem sequenciais e eu tenho que fazer quantas forem necessárias. Janelas longas, às vezes vai precisar uma, mais uma, 3 pelo menos, para preparar esse caminho bem certinho para a soja entrar no limpo, igual você mencionou. E a terceira premissa. A primeira foi o quê? A primeira foi fazer toda o mais cedo possível, nas melhores condições. A segunda, todas as sequenciais que forem necessárias. E muitas vezes as sequenciais vão ter que separar produtos para evitar antagonismo, então é importante. E a terceira e última é qual? Faça um bom acabamento. Fecha bem esse ciclo de preparo. De que forma? Fazendo um bom aplique, plante, aplique. E de preferência incluindo nessa aplicação ali misturas que são sinérgicas e pré-emergente. Então, Leandro, depois de nós abordarmos toda a problemática, né, e os danos, né, os prejuízos que as plantas daninhas causam à cultura da soja, gostaria que você representasse aqui, então, quais as ferramentas que a gente pode utilizar, então, para contribuir nesse manejo. Ótimo, Em termos de ferramentas químicas, no controle químico via herbicidas, a gente tem muita coisa ainda no mercado que pode ser feita. Especialmente em termos de misturas que sejam potencialmente sinérgicas, misturas que venham, no mínimo, ser 1 mais 1 igual a 2, um efeito aditivo, ou 1 mais 1 igual a 3, que seria o sonho nosso, que é o sinergismo. É como se eu gerasse um novo produto a partir das combinações. É claro que no futuro virão novos produtos. Sinergismo é quando uma ferramenta contribui com a outra. Perfeito. É o oposto de antagonismo. O antagonismo clássico que a gente tem, por exemplo, são misturas de alguns auxínicos com graminicidas. Eu misturar, por exemplo, um Verdict, um Aloxfop com 2,4-D. Esse antagonismo pode ser altíssimo. Agora eu posso pegar um próprio
próprio auxínico, como é o aloxifem, misturar com a aloxfop e não ter problema. Então depende muito, e é muito importante que você, produtor, esteja atento a essas casadinhas, porque cada vez mais elas são importantes, não só para dar esse sinergismo, é como se potencializasse, virasse essa mistura bombástica, né? 1 mais 1 igual a 3, parece estranha essa conta, mas é isso mesmo, é como se eu gerasse um outro produto a partir da combinação. Mas muitas vezes as misturas são para quê? Para ampliar o espectro também. É como fizer uma mistura Finale Hit um Select, por exemplo. Eu estou ampliando o espectro, não estou pegando só folha larga, estou pegando folha estreita. E a mistura do Cletodin, que é o graminicida, junto com o Safenacil, que é o Protox, inibidor da Protox, parece estranho para quem nos ouve que não é agrônomo, mas são grupos químicos, eu estou associando eles e estou fazendo nessa mistura um folha larga e um folha estreita, estou gerando sinergismo também. Por controle do quê? Na folha estreita, especialmente aqui no caso. Então essas misturas são muito importantes. E nesse quesito eu destaco 3 mecanismos de ação. Já que eu falei de Protox, né, que é o grupo do HIT, mas é o grupo de outros herbicidas também, como a flumoxazina, o tiafenacil, o carfentrazone. Esse grupo é o grupo também que eu posso mencionar, o dos inibidores da GS, que é basicamente o glufosinate, o Finale. E um terceiro grupo que são os inibidores da síntese de carotenoide. Parece estranho falando assim, mas exemplos, Calisto, Tebutrione, que é o Soberan. Agora nós temos o Topiralate também, que é o Brússia, ou está no ápice, né? E aí o produtor talvez conheça no manejo entre safra o Calares, que é uma mistura de mesotrione com atrazina. Todas essas combinações desses 3 grupos que eu mencionei são sinérgicas. E a gente pode olhar, por exemplo, esses vasos que estão aqui. É claro que a Casa Vegetação tem experimentos, mas tem muita coisa demonstrativa. E esses vasos aqui podem demonstrar alguma coisa. Eu vou começar de trás para frente, porque eu estou falando de sinergismo, né? Então essa mistura que está aqui, por exemplo, que quem está nos assistindo está vendo, é uma mistura de glufosinate com safenacil. HIT com Finale, muito sinérgica, com efeito incrível em cima da buva, no controle dela. Mas eu tenho outras misturas onde esse safenacil está entrando, aqui não, mas ele está entrando aqui nessas 2 combinações, ora com triclopir, ora com paxil aqui, para potencializar esses produtos auxínicos. Então não necessariamente 1 mais 1 igual a 3, mas 1 mais 1 igual a 2, e está havendo um efeito complementar, um efeito de potencialização no controle do quê? Da buva. Porque olha aqui uma velha mistura, aqui é só glifosato com 2,4-D. Tem o rápido necrose, deu a rápida necrose e a buva o quê? Rebrotou. E ela está aqui mostrando o quê? Está vivinha, firme e forte. Quase igual a testemunha que está aqui do lado. Então está aí a importância das misturas e de evitar aqueles produtos que não fazem mais o efeito desejado. Essas buvas aqui eram desse tamanho? Sim, era para estar desse tamanho. Era para estar desse tamanho. Foi aplicado aqui, inclusive, quando elas estavam pequenas. Mas era para elas estarem todas desse tamanho. E não estão. Aqui foi liquidado. Aqui foi resolvido o problema. Então misturas assertivas, misturas que dão resultado. Não fica no mais do mesmo, naquela receita de bolo que não funciona mais. Tá? A gente tem que inovar e tem que procurar essas misturas que sejam mais sofisticadas. Alguém pode estar pensando de novo ali, né? Poxa, o custo disso não vai ficar barato. Mas custo alto, produto caro é aquele que não funciona. Se está funcionando, é investimento. Nós temos que pensar dessa forma. Você vai entrar, vai gastar óleo diesel, que hoje já é um dos custos mais elevados da produção, né? Mão de obra, entra com um produto eficiente, né? Entra com eficiência, entra para resolver. Entra, já que vai entrar, entra na hora certa, do jeito certo e fazendo a coisa certa, que é fazer bons manejos como esses. Lembrando sempre, né, Leandro, de consultar o seu agrônomo de confiança, ótimo, aproveitar essas dicas aqui, né, dividir lá com o técnico da cooperativa, da revenda que atende o produtor, né, mas é importante o produtor saber que tem essas ferramentas, dizer, ó, vi o Leandro falar lá que é importante isso, como é que eu posso aplicar? E a gente exemplificou aqui mostrando a buva, até porque tem vasinhos demonstrativos aqui, mas poderíamos falar de pré-emergente, tem muita coisa aqui na Casa de Vegetação para falar, mas ilustramos aqui com a buva. Mas é óbvio, procure seu engenheiro agrônomo, espero que ele esteja munido dessas informações, senão ele vai ter que caçar como você está caçando aqui também, porque, cara, a atualização... Mostra o vídeo para ele. Mostra o vídeo, porque a atualização ela é necessária e tem que ser constante, porque está mudando muitas coisas do agro. E não é só questão de volatilidade de commodities, quando a gente fala em mudança do agro, é necessidade de manejo diferenciados mesmo para problemas como esse, que são as plantas daninhas. Leandro, muito obrigado pela recepção, por essa aula de manejo de plantas daninhas. Obrigado. E espero que a gente possa aí... está contribuindo com a produção de soja aqui no país. Ok, muito obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, que Deus abençoe a nossa safra aí, valeu, até uma próxima. Atenção, produto perigoso de uso agrícola.
Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.